Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvinte e telespectadores, seja bem-vindo aos Pontos de Fernando Lima. É o primeiro programa deste ano 2020, onde vamos fazer a análise e a retrospectiva dos acontecimentos que marcaram o ano de 2019. É um programa que continuamos a transmitir a partir daqui da Rádio Savana 100.2. Pode escutar em diferido aos sábados e aos domingos, sábado às 12, domingo às 21 horas, e também ver na televisão independente de Moçambique, aos domingos, terças e quintas-feiras às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Noite. É o nosso primeiro programa do ano 2020. Exatamente, para mais uma maratona anual. Esperemos que 2020 seja muito melhor do que 2019, porque de facto não nos deixou muitas saudades. Muito bem, neste programa vamos fazer esta análise, vamos percorrer os principais momentos que marcaram 2019, mas para já, falando de um dos momentos que marcou, que é o sulfato do ano, é o FID na área 1 na Bacia do Rovuma. Nós hoje vamos falar de uma série de acontecimentos que marcaram o ano 2019. Portanto, qualquer um deles podia ser eleito o fato do ano. De qualquer forma, eu escolhi a decisão final de investimento em relação à área 1 da Bacia do Rovuma, porque é um acontecimento muito positivo e que nos coloca finalmente na rota do gás. Porquê finalmente na rota do gás? Porque dificilmente haverá um passo atrás nesta decisão de investimento. Está para breve, nos próximos 3 meses, deve acontecer também a decisão final de investimento na área 4. Depois, em 2017, um projeto menor no sul da área 4, o projeto Coral, ter também dado, portanto, acordado a sua decisão final de investimento. Este mês de janeiro teremos o lançamento do casco da plataforma que vai explorar o gás no sul da área 4, se não me engano, na Coreia. Na Coreia do Sul. Porque é onde o casco da plataforma está a ser construída. Portanto, boas notícias. Em relação ao investimento na área 1, tivemos também uma mutação importante. A Ocidental comprou a Anadarko e, como parte do negócio, a Ocidental vendeu a sua operação africana à francesa Total. Portanto, neste momento já desapareceu a Anadarko, já desapareceu a Ocidental e temos neste momento um parceiro francês, a Total, que vai liderar a exploração do gás na zona 1 da Bacia do Rovuma. Até agora, e aquilo que tem sido tornado público, é que todos os cometimentos que foram feitos pela Anadarko são para ser respeitados. Os contratos firmados pela Anadarko são para ser respeitados. O Exim Bank dos Estados Unidos alocou um investimento enormíssimo para a área 1, que vai ser utilizado pela Total. Portanto, temos aqui uma empresa francesa que vai utilizar fundos de uma agência norte-americana, e nem as últimas notícias, as notícias do final do ano passado em relação a alguma hesitação das petrolíferas indianas em relação à própria transação entre os interesses da Anadarko na Argélia e a Total, isso não está a complicar a operação da área 1, não está a complicar a operação da área 1 as dificuldades que a ENH, a empresa moçambicana dos petróleos, em ter os necessários financiamentos para competir em pé de igualdade com os seus
com os seus parceiros. Portanto, sem dúvida, incontornável, um momento muito importante em 2019. Como nota de rodapé e nota final, importa sempre salientar que Moçambique não é só gás, Moçambique não poderá depender do gás, e o desenvolvimento de Moçambique far-se-á com gás, mas tem que se fazer com muitas outras coisas, nomeadamente com o desenvolvimento do potencial humano, porque sem o desenvolvimento do potencial humano não há desenvolvimento no país. Também importa salientar que tivemos com este negócio, encaixamos com esse negócio 850 milhões de mais-valias, que trouxe um balão de oxigênio para um país que estava asfixiado, resultados das dívidas ocultas, outro processo que havemos de ver. O ministro Malayan deve ter posto alguém a lançar os búzios e os ossinhos para virem esses dólares extras para o país, que taparam alguns buracos, inclusivamente alguns buracos um pouco controversos, como é a questão das eleições. Mas é importante que Moçambique finalmente está atento à realização de mais-valias, porque a questão de fundo é sempre a mesma. Os poços, os jazigos de gás ou de petróleo estão na área económica, na zona económica exclusiva de Moçambique, e, portanto, se estas empresas pagam as suas licenças, pagam as suas concessões e fazem os seus investimentos, também não deixa de ser verdade que Moçambique, como proprietário dessas mesmas áreas, se deve beneficiar de transações que são, em última análise, transações de propriedade, de concessão, mas em que o nativo da zona também tem que se beneficiar, e neste caso esta transação valeu ao país Moçambique 850 milhões de dólares. Muito bem, vamos ao nosso primeiro acontecimento. Abria-se o ano, janeiro, no primeiro congresso da Renamo, sem Afonso Dhlakama, é o sexto na história do maior partido da oposição. O poder deslocou-se um pouco para o norte, foi eleito o Sufo Momad como presidente e também uma comissão política da confiança dele. Mas, Fernando Lima, depois desta indicação, desta eleição de Sufo Momad, mais tarde surge um grupo dissidente que é liderado por Marione Nyong'o. O Sufo Momad, que foi eleito com 410 votos nesse congresso contra 238 de Elias Dhlakama, ainda não conseguiu fazer bem esta gestão, esta transição do partido após Afonso Dhlakama. Bem, nós entramos no ano de 2020 com esse problema, ou seja, com a violência no centro do país, que é quase diretamente decorrente da forma como se processou a transição no interior da Renamo. Por um certo momento, nós achámos, e a maior parte dos comentadores acharam que a transição na Renamo se tinha feito quase exemplarmente, nomeadamente todos os processos que estavam em cima da mesa nas relações com o Governo, na relação legislativa com o Parlamento e, inclusive, na cúpula da Renamo. Infelizmente, estávamos todos enganados. Não obstante a Renamo ter somado muitos passos positivos nas negociações com o Governo, a questão de haver uma dissidência no interior da Renamo é uma nota muito negativa e que tem um impacto negativo para todo o país. Dezenas de moçambicanos já morreram, muita propriedade destruída como resultado dessa dissidência. E este problema é um problema que reside sobretudo no interior da própria Renamo. O Francisco disse aqui que houve um deslocamento do centro para o norte. É verdade, e esse deslocamento do centro para o norte
em última análise, é o responsável por este tipo de problemas. Quando Elias de Acama pedia para não haver caça às bruxas, que houvesse coesão dentro do partido, para não haver vencedores e vencidos, parece que... E os tais 35% que ele obteve que sejam respeitados. Ossuf Momad fez um pouco ouvidos de mercador a estes apelos. Isto começou logo no Congresso, em que há acusações de manipulação de voto dos delegados de Nampula e da Zambésia, que, sendo províncias muito numerosas, sendo províncias que têm um grande peso no apoio à Renamo, fizeram também impor o seu músculo dentro da própria organização para determinar esse voto. Claro que isto é no que diz respeito ao voto, mas depois os líderes têm também uma importância muito grande na conciliação das fações, no apoio às diferentes vozes que são importantes no interior do partido. E aquilo que nós assistimos foi como que um eclipse muito violento de toda digamos, a zona histórica e os líderes da zona histórica de implantação da Renamo, nomeadamente ao longo do corredor da Beira, toda a zona de Manica e Sofala. E uma grande afirmação dos líderes vindos do Norte. Ora, isto começou logo com a contestação da direção imposta ou sugerida por Ossuf para Sofala. Estamos recordados que houve incidentes violentos na Beira, exatamente por não se aceitar a direção que vinha da Gorongosa. Quando eu digo vinha da Gorongosa, portanto, tinha orientações para se impor a partir da Gorongosa, onde residia na altura Ossuf Momad. Também acho que estas clivagens internas tiveram impactos importantes na campanha eleitoral da Renamo, pese o desempenho individual e pessoal do Ossuf Momad. Eu continuo a achar que ele pessoalmente e individualmente teve um desempenho muito bom. Aliás, este era o modelo de Afonso de Acama. Afonso de Acama não tinha a sua noção de organização, era ele próprio. Ele era o próprio caos organizado, só que tinha um carisma que o Ossuf não tem e, portanto, tinha muito maior capacidade de liderar e de convencer os seus apoiantes. Vamos aqui deixar de lado todos os outros problemas com a campanha eleitoral e com os resultados eleitorais, mas é incontornável que muitas figuras históricas da Renamo não se empenharam na campanha eleitoral e isto teve um peso importante. Continua para mim a ser um grande cisma o silêncio a que se remeteu a Manuel de Araújo desde que se realizaram as eleições. Silêncio esse que eu não compreendo, inclusivamente em relação às questões de fraude. Portanto, eu penso que o maior desafio para a Renamo será, de facto, lidar com esta dissidência, que depois transvasa para outros domínios, nomeadamente para o domínio do Estado, porque aquilo que está a ser posto em causa é a segurança de pessoas e bens nas estradas nacionais, e isto, inclusive, pode levar a soluções de força que são
de nada desejáveis, e se conseguiu arranjar uma forma de acomodação em relação a uma operação anterior de violência por parte da Renamo, espero que também se encontre uma plataforma de entendimento para se conseguir lidar com esta situação. E também esta terá sido um dos erros do próprio Ossuf, Momad, a pressa de afastar a espinha dorsal, sobretudo na área militar do Estado-Maior que rodeava o Afonso Dhlakama. Sobretudo, tínhamos um general que já desapareceu, o Timóteo Mackenzie, que era o chefe do Estado-Maior-General das Forças da Renamo, e o Joseph, que chegou a participar também numa delegação da Renamo que veio cá negociar o pacote, estava no pacote de injeção, mas na parte militar. Esta pressa criou os nhongos. Claro que criou os nhongos, e isto era muito previsível. Quando houve o congresso na Gorongosa, os militares da Renamo tiveram uma longa reunião com o SUF, em que aparentemente estava mais ou menos claro qual seria o mapa da transição, como seria feito e os contornos desse mesmo mapa. Uma parte desta reunião foi transcrita numa mensagem do coronel, se não me engano... O Timóteo Mackenzie. Não, do Joseph. Joseph. Durante a sessão final do Congresso, em que se falava da reintegração, dos diferentes setores de reintegração, incluindo o CIS, e claramente com uma mensagem subadjacente que era nós somos parte deste processo. Não conhecemos todos os contornos deste debate, mas parece-me que os militares foram sendo marginalizados, e nem as operações de maquilhagem que foram feitas a posteriori, nomeadamente trazendo às câmaras de televisão o coronel Josefa, acho que isto não convenceu ninguém, e por outro lado fortaleceu Mariano Nhongo. Não percebo bem os benefícios que o governo pode retirar do apoio a Nhongo, mas de algum modo acho estranho que Mariano Nhongo tenha um grande apoio mediático e de propaganda por parte de mídia relacionado ou com relações fortes com o governo. Portanto, não percebo e não consigo descortinar este interesse, mas o que é certo é que ele existe. Muito bem, vamos agora a um outro acontecimento. Foi em março, a cidade da Beira foi sujeita a um terror tenebroso, com ventos trazidos pelo ciclone Idai, e deixaram a cidade praticamente sem beira. Aquilo, Fernando, foi como se fosse uma bomba atômica que foi deixada cair sobre a cidade. Foi terrível, e a situação continua muito penosa para as pessoas que enfrentaram o ciclone. O ciclone e os ventos na cidade da Beira, e depois as inundações decorrentes das chuvas torrenciais trazidas pelo ciclone nos distritos, em outros distritos de Sofala, nomeadamente do Buzi, de Inhamatanda, do Dondo, e também de distritos na província de Manica. Parte das águas descontroladas nesta zona de Manica e Sofala vieram também do Zimbábue,
onde os estragos causados pelo Idai foram muito grandes. Se for feito um balanço, estamos em janeiro, daquilo que já foi feito, é muito pouco. É muito pouco por causa de, no meu ver, de circunstâncias conjunturais que decorrem do boicote da comunidade internacional a Moçambique. Não houve uma grande resposta internacional aos apelos de Moçambique. Todos sabemos que quando se fazem esses apelos, habitualmente inflacionam-se os números. De qualquer forma, a resposta da comunidade internacional nem sequer pela metade se ficou. Com alguma criatividade aritmética, conseguiu-se chegar a 1/3 desse valor. Do valor pretendido, e nesse 1/3 estão contabilizados anúncios feitos anteriormente e valores que ainda vão ser digamos, inscritos em operações orçamentais de alguns governos e de algumas organizações que fizeram os seus anúncios formais na cidade da Beira. E, portanto, como sem ovos não se fazem omeletes, há muita gente e há muitas instituições que continuam a precisar de apoio em Sofala e, em particular, na cidade da Beira. Este é o aspecto material de toda esta tragédia. Agora, há outros aspectos que, embora dramáticos, me parecem positivos. E se nós olharmos para fenómenos com grande dimensão, como foram as cheias de 2000, sobretudo na zona de Sofala, tivemos muito maior número de vítimas, muito maiores prejuízos. Portanto, significa, no meu entender, que houve uma evolução positiva na capacidade de Moçambique, das autoridades moçambicanas, lidarem com este tipo de fenómenos. O NGC teve um papel à altura nesta tragédia. O INGC... E também a forma como o governo montou a sua equipe e colocou ministros a residirem na Beira para dirigir toda esta operação. Eu penso que sim, ou seja, o governo percebeu a dimensão do problema e percebeu que a natureza das destruições e da gestão da calamidade ultrapassava de longe os poderes e as capacidades do INGC. Portanto, dotou toda a área de desastres de uma capacidade de gestão diretamente ligada ao Presidente da República, dando-lhe esse músculo para intervir e para intervir com a necessária autoridade e eficácia dos meios disponíveis para fazer a diferença no teatro de operações. Quer-me parecer que este primeiro aspecto foi determinante. Não obstante, e penso que isto foi, digamos, o batismo de fogo da nova diretora do INGC, a Augusta Maíta, ela esteve muito bem também na gestão da ajuda às populações. Isto poderia parecer quase um autoelogio entre moçambicanos, mas as organizações internacionais, e nomeadamente as Nações Unidas, que deslocou aqui uma equipa de gestão de desastres altamente qualificada e também diretamente responsável ou ligada ao próprio secretário-geral
das Nações Unidas e, portanto, as Nações Unidas fizeram uma avaliação muito positiva do desempenho do governo nas operações de apoio às populações. Basta ver, por exemplo, o número muito baixo de pessoas que morreram com epidemias decorrentes deste tipo de desastre. Conseguiu fazer-se uma vacinação massiva, quase de 1 milhão de pessoas, para evitar a propagação do vibrião da cólera. Conseguiu-se ter a mobilidade suficiente para alojar pessoas na cidade, nos bairros, em centros de acomodação, mas rapidamente desmantelar esses mesmos centros de acomodação para que a população retomasse as suas vidas, tentasse inclusivamente fazer ou lançar as bases para uma colheita de segunda época, uma vez que isto aconteceu num momento crucial, ou seja, exatamente no fim da época das chuvas. Portanto, em termos logísticos, acho que há muitos aspectos positivos, não obstante a falta de seguimento, a falta de fiscalização por parte dos média moçambicanos, o que seria muito, muito importante, como, digamos, o porta-voz, os olhos e os ouvidos da população carenciada. Não há notas de grandes fomes nestas áreas afetadas. Portanto, isto significa que a população conseguiu plantar alguma coisa e, por outro lado, as ajudas de emergência continuam a chegar, portanto, minimizando os aspectos da tragédia. Portanto, alguma coisa este país aprendeu com tragédias anteriores. Claro que seria interessante, aliás, tenho mais 2 aspectos que queria salientar. Depois, numa primeira fase, o presidente da cidade da Beira, o David Simango, parecia estar perecido em combate, porque não se via a sua ação. Finalmente, ele emergiu como um dos pilares fundamentais na reconstrução da cidade da Beira, na tomada de decisões e medidas importantes pós-IDAE. Foi também importante o Governo Central não hostilizar, não tentar tirar dividendos políticos da situação da Beira, mas o que é certo é que o mayor da cidade conseguiu produzir um programa de reconstrução para a cidade, que foi divulgado em paralelo com o programa do Governo Central. Ora, isto parece-me muito importante que tenha havido esta capacidade. E um pouco mal na fotografia ficaram as Forças Armadas, que também eram muito pouco vistas nas ruas, e quando vistas tinham muito pouco material para apoiar no destrocamento, para abrir estas estradas. É um grande enigma esta questão, porque há claramente um sentido mais forte de autocrítica e de transparência por parte das autoridades em relação à questão das calamidades. Isto foi evidenciado pela equipa governamental que estava na Beira, foi evidenciado pela diretora do INGC, e tentou-se fazer uma cortina de fumo em relação à participação das Forças Armadas, ou seja, com 9 meses depois,
ainda não sabemos qual foi a participação das Forças Armadas, do porquê das Forças Armadas terem sido engolidas pelos ventos e pelas inundações, e portanto não se sabe o que se passou. Ora, quando em termos de simulação de operações de ataque aos fenómenos das calamidades naturais, aparece sempre o elemento do Exército, portanto significa que há treino e simulação em que as Forças Armadas são envolvidas. Não sei porquê que até hoje não há uma explicação deste tão pouco envolvimento e também de muitas críticas em relação às Forças Armadas, nomeadamente quase situações de greve de greve de zelo no auxílio a operações tão simples como era descarregar os aviões, preparar os kits de mantimentos, de materiais de primeira necessidade. Finalmente, um aspecto também que me parece deficitário e negativo. O IDAI poderia ser um ponto de partida para se tomarem algumas medidas de fundo, corajosas, politicamente incorretas, em relação a áreas de risco. E isto não aconteceu, e quanto a mim não aconteceu por falta de vontade política. Na Beira há um cancro que se chama Praia Nova. Há outro cancro que se chama Munhava, ou zonas da Munhava, mas sobretudo a Praia Nova. E este ciclone poderia ser um catalisador para se imporem determinadas medidas, nomeadamente para se afastarem as pessoas desta zona. Pelos vistos, os votos e as campanhas eleitorais contam mais, e quer o mayor da cidade, quer o governo central encolheram os ombros, e a situação permanece quase idêntica à situação anterior ao ciclone Idai. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa noite, rádio ouvinte e telespectadores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima, onde estamos a olhar para os principais acontecimentos que marcaram o ano de 2019, e um deles, Fernando Lima, foram as dívidas ocultas, o maior escândalo financeiro que este país já passou. E após a prisão de Manuel Chang na África do Sul, dia 29 de dezembro de 2018, este processo começou a dar passos gigantescos, com a produção de uma acusação, promoveu-se detenções, pronunciou-se 20 arguidos, um filho do antigo chefe de Estado está preso e toda uma estrutura dirigente do CIS. Bem, isto foi provavelmente a maior hecatombe política jamais verificada em Moçambique no pós-independência. Olhando para trás, não conheço um acontecimento de tal magnitude. Aliás, o próprio antigo chefe de Estado foi atingido por esta tempestade, e uma parte do seu gabinete está neste momento em detenção. Hoje, passado mais de um ano, porque a prisão de Manuel Chang foi também complementada com a prisão em Nova Iorque de um executivo da Privinvest, a empresa que forneceu os equipamentos a Moçambique. A leitura que eu faço de todos os acontecimentos subsequentes, nomeadamente o facto de finalmente o governo de Moçambique ter começado a agir, tem como elemento fundamental a percepção de que
se Moçambique não agisse, ficaria irremediavelmente embaraçado e envolvido em toda esta teia extremamente perigosa, porque até aí aquilo que se pensava, e não é uma conjectura, não é uma ficção, a ideia que existia era de que haveria certamente o cansaço dos doadores, haveria o cansaço dos americanos e o assunto morreria e, sobretudo, preservar-se-ia esta paz podre no seio da Frelimo. Ora, a questão de fundo é que estas iniciativas que se verificaram em janeiro de 2019 provocaram rupturas, clivagens profundas no seio da Frelimo, clivagens que até agora não foram resolvidas. Há claramente, do meu ponto de vista, uma tentativa de tentar arrastar a todo custo Filipe Nyusi para este processo, com dois objetivos, tentando arrastar e por essa via tentar parar-se com o processo, ou numa visão mais radical, se nós temos que morrer, passa a expressão, vamos todos. Morremos todos. Penso que tem havido discernimento necessário, e na Frelimo isto já aconteceu no passado, da necessidade de rolarem algumas cabeças, ou usar-se a expressão em termos práticos de uma pessoa ver-se livre dos anéis, mas preservar os dedos. Penso que é na gestão desta situação muito melindrosa em que nos encontramos. A própria tentativa obstinada de trazer Manuel Chang para Maputo, não me quer parecer que é um problema de soberania ou de orgulho nacional, mas é tão só uma tentativa de preservar, se é que é possível preservar, alguma área intacta ainda da Frelimo, tentar que não sejam vazadas mais áreas de sigilo e de confidencialidade no seio da própria nomenclatura moçambicana. Isso quando Manuel Chang for extraditado para os Estados Unidos, tal como aconteceu no julgamento já no fim, em dezembro, em Brooklyn, no julgamento de Jan Bostan, onde passamos a saber de muita informação. Exatamente. Há setores que parece que estavam celebrando o facto de Bostani não ter sido acusado, mas essa não é a questão, quanto a mim, não é a questão fundamental, se ele foi ou não condenado. O mais importante é que os moçambicanos, e quando digo os moçambicanos, todos os moçambicanos, porque este foi um processo que se transformou num fenómeno popular, tipo com seguimento ao nível de telenovela. Os moçambicanos ficaram a saber de muito mais coisas que habitualmente os corredores do poder escondem com argumentos de sigilo, de confidencialidade, de segredo de Estado. Aquilo que aconteceu de facto foi que afinal o rei vai nu, e todos os moçambicanos, desde a pessoa mais simples e mais humilde até ao indivíduo mais sofisticado que pode assistir a estes debates a partir da sua grande tela curva na sala da sua mansão,
todos os moçambicanos tiveram acesso aos relatos e grande parte da documentação que foi exposta em Brooklyn, Nova York. E este ano 2020 vamos continuar a assistir a esta luta de trazer Manuel Chang para Moçambique. E também provavelmente teremos o julgamento dos que estão detidos aqui em Moçambique relacionado com as dívidas ocultas, e também teremos alguns desenvolvimentos dos 3 arguidos moçambicanos no processo de Nova York. Tudo isto penso que se vai desenvolver em paralelo. Também é meu ponto de vista que a Procuradoria e as autoridades que instauraram o processo em Moçambique beneficiaram em larga medida da documentação produzida em Nova Iorque. Depois há aqui questões processuais em relação de matéria de prova para os tribunais de Moçambique, mas a questão fundamental é que há evidências que foram produzidas e elas inclusivamente servem de matéria de inquirição junto dos arguidos que já foram constituídos. Penso que os processos autónomos que entretanto foram instaurados beneficiaram também de informação recolhida nos Estados Unidos. Portanto, compreendo que a Procuradoria tente mostrar uma certa sobranceria em relação àquilo que se passou nos Estados Unidos, mas é evidente que ambas as áreas geográficas neste processo judicial se beneficiaram mutuamente da informação que já foi recolhida até este momento. Em 2019 também, é um tema também interligado, é um acontecimento interligado. Em 2019, o Conselho Constitucional declarou nulas as dívidas do Ematum, declarou ilegais. Entretanto, o governo foi à frente, reestruturou as dívidas da Ematum, pagou uma parte, que são 38 milhões de dólares. No dia seguinte à declaração desta nulidade, o presidente do Conselho Constitucional renunciou, mas também este facto dos 38 milhões de pagamento dos 38 milhões de dólares foi usado pelos advogados de Gian Bostano no julgamento de Brooklyn para dizer que o Gian Bostano não defraudou nenhum investidor moçambicano, estão todos a ser pagos, estão todos satisfeitos. Bem, eu sempre defendi, continuo a defender que esta decisão do governo de Moçambique teve pouco impacto no julgamento. Claro que teve muito impacto em Moçambique, nomeadamente sobre o próprio papel do Conselho Constitucional. Ou seja, aquilo que o governo fez, em termos práticos, foi tornar irrelevante o papel do Conselho Constitucional. Basta dizer que havia mais 2 parceiros que estavam na calha, ou dois acórdãos relacionados com a MAM e com a Proíndicos. Até agora não são conhecidos. Habitualmente, e não é grosseiro dizer isto, todos estes processos, no fim do dia, acabam por ser processos políticos e, portanto, ter-se-á visto da inoportunidade da produção de 2 novos acórdãos em relação à Proíndicos e em relação à MAM. Aliás, existe uma teoria, e sublinho, é apenas uma teoria, que o governo terá sido surpreendido com esta iniciativa do Conselho Constitucional em relação à Ematum. De qualquer forma, mesmo para o governo, ele teve também os seus impactos positivos, porque influenciou um setor influente da opinião pública
de que, afinal, toda a luta para se declarar estas dívidas inconstitucionais, para se não pagar a dívida, afinal, todas essas lutas valeram a pena, porque uma própria instituição legal em Moçambique deu corpo a este protesto de setores relevantes da sociedade moçambicana. Em 2019 também aprovou-se o pacote de descentralização, que trouxe o novo figurino nas próprias eleições, mas depois tivemos as eleições de 15 de outubro e aquilo que se pretendia, aquilo que estava por detrás deste pacote todo, não aconteceu, não se partilhou o poder. Não só não se partilhou o poder, como o próprio pacote está muito aquém do que se pretendia. Ou seja, todo o forcing da descentralização, toda a luta da descentralização, que foi uma das bandeiras de Afonso Dhlakama, se perderam exatamente com a sua morte. Ou seja, este processo, de algum modo, ficou órfão, porque os novos interlocutores, sobretudo da parte da Renamo, tiveram o pacote como herança, mas não lhe souberam dar corpo e, sobretudo, não tiveram a mesma firmeza e a mesma força que Dhlakama tinha na sua argumentação. Mas aquilo que aconteceu num determinado momento, eu acho que foi importante também o papel da comunidade internacional neste aspecto, é que a descentralização não eram apenas cedências de natureza política de se nomearem ad hoc 6 governadores provinciais. Era mais importante partir-se para uma decisão de fundo de natureza política, que era assumir-se a descentralização em Moçambique. Ora, aqui os interesses de ambos os lados não eram idênticos, e com a morte de Dhlakama é a minha convicção que se perdeu muito desta luta pela descentralização. Todo o pacote legislativo é um arremedo daquilo que se pretendia, esvaziou-se muito o conteúdo, os poderes do governador provincial, veio esta nova figura híbrida do secretário de Estado, que pretendia ser o contrapoder, o polícia do governador potencialmente da oposição, e agora, ironicamente, saiu legislação sobre os poderes do secretário de Estado, já depois do jogo influenciados pelas últimas eleições, em que a oposição não conseguiu eleger um único governador, e, portanto, o papel de polícia do secretário de Estado, de algum modo, também está dissipado. Portanto, é legislação claramente feita numa alfaiataria, portanto, à medida do cliente. E tivemos também, as eleições foram vistas como as mãos fraudulentas na história das eleições em Moçambique. Não, foi muito triste aquilo que se passou nas eleições, a começar pela manipulação do recenseamento. Eu espero que a Procuradoria da República, agora que são conhecidos formalmente os resultados das eleições, que a Procuradoria divulgue os resultados da sua investigação na província de Gaza e na criação de 300 mil eleitores fantasmas. Este foi um primeiro passo para desacreditar as eleições. O segundo passo foi o próprio ato eleitoral, nomeadamente toda a manipulação em relação à observação eleitoral, a intimidação dos delegados da oposição nas mesas de voto, a própria banalização dos membros da oposição nas mesas
nas mesas de voto, passando finalmente pela alteração e por números forjados a partir do preenchimento duplicado de editais e de atas de voto. O documento produzido pelo Conselho Constitucional é muito pobre. Provavelmente é dos acórdãos mais lacunoso, não sei se isto é uma brasileirice ou se pode dizer em português, ou seja, um acórdão com muitas lacunas, com muito autismo, ou seja, passando por cima de muitos problemas, mas, como sempre dissemos ao longo do ano, a mim já nada me espanta no Conselho Constitucional. Claramente é farinha do mesmo saco, nem sequer se preocuparam em fazer a diferença em relação à Comissão Nacional de Eleições e ao seu braço técnico, o STAI. E também nas eleições tivemos, no meio do processo da campanha eleitoral, foi assassinado Anastácio Matavel, e também tivemos muitos problemas de credenciação dos observadores, sobretudo em locais onde potencialmente a Renamo podia ter uma palavra a dizer, a oposição nesse caso. Não, basta olhar os números que estão expostos no acórdão. No acórdão. Uma província como o Niassa tinha 1000 observadores. Ora, Gaza, que à custa dos 300.000 eleitores fantasmas ganhou mais 8 lugares no Parlamento, tinha apenas 900 observadores. Não só havia uma vontade das organizações de destacar observadores para a província de Gaza, exatamente para se expor a fraude em Gaza, mas as autoridades encarregues da organização das eleições frustraram de forma aberta e frontal esta observação, o monitoramento, a fiscalização das eleições em Gaza. Por outro lado, na província da Zambésia, onde foram inscritos 19 mil observadores, isto significa, e há evidências que isto aconteceu, que os observadores eram também um braço do poder, porque, digamos, sobre o pretexto de que estavam a observar as eleições, aproveitaram também para usar o privilégio do voto especial e, aparentemente, não para votar uma vez, mas para votar várias vezes. Ou seja, estes observadores preparados pelo Partido Frelimo e pelo Governo foram, na prática, uma verdadeira força de choque da Frelimo na província da Zambésia, onde havia um combate muito importante a travar com a oposição, pois a Zambésia tradicionalmente é conhecida como uma província que vota pela oposição. Para fecharmos, vamos olhar para a assinatura do acordo que chamaram de paz definitiva. Entretanto, a violência aumentou no centro e também está a ganhar terreno a insurgência em Cabo Delgado. Aparentemente está a fracassar toda essa estratégia de combater essa insurgência com o envolvimento deste grupo internacional, o grupo Wagner, e nada parece estar a melhorar em Cabo Delgado. Eu penso que são dois fenómenos completamente diferenciados. Inclusivamente, parece que há uma hierarquia em tratar esses assuntos. Parece-me de muito mais fácil solução a violência no centro, residual, vamos-lhe assim chamar, no centro, uma vez que não há qualquer indicação de que há um alastrar do conflito, que há um alastrar para outras províncias, para outras áreas de influência da Renamo.
deste conflito. Portanto, é um conflito muito localizado. Cabo Delgado, não obstante ser isso mesmo, um conflito em Cabo Delgado, um conflito que abrange, sobretudo, distritos costeiros em Cabo Delgado, não há qualquer indicação de que este conflito esteja a abrandar. Há cada vez mais ataques, há cada vez ataques mais violentos, mais virulentos e com utilização de armas mais sofisticadas, com evidências de que essas armas sofisticadas têm sido capturadas ao próprio exército moçambicano. E é um carro também que está nas mãos dos insurgentes. E aparecendo nas redes sociais com uma bandeira do Estado Islâmico. Portanto, quanto a mim, há uma falha importante na forma como as forças de defesa e segurança têm abordado este conflito, mas mais importante do que isso, me parece que todos os aspectos complementares em relação ao eclodir da violência em Cabo Delgado têm sido negligenciados, nomeadamente os aspectos de inteligência, de recolha de informações, de pesquisa e análise de informações para utilização no teatro de operações, a pesquisa e análise e reflexão por parte da academia destes fenómenos de protesto social e de rebelião social que não têm depois impacto em termos de forças de lei e ordem, de elementos de repressão e também a criação de elementos de natureza económica que potenciassem um forte movimento de dissuasão a esta violência. E ainda um último aspecto que é, e tem a ver com a pesquisa, de ligar a violência às rotas do tráfico das drogas e do tráfico humano, nomeadamente em relação às redes desse tráfico, que são conhecidas pessoas que têm simpatias por ou que têm algumas ligações com estes tráficos e que têm a ver com a forma exuberante de ostentação que se vive em Nacala e em Nampula. Não me quer parecer que os nossos serviços de segurança exerçam particular atenção em relação aos setores suspeitos de se beneficiarem do tráfico de drogas e do tráfico humano. Aliás, o fim do ano teve um incidente muito interessante, que foi o naufrágio de um navio, um navio quase milenar, que se afundou ao largo da costa moçambicana, transportando aparentemente heroína vindo do Afeganistão e também com uma tripulação muito surpreendente. Ou seja, se há um baldeamento de droga na costa moçambicana, seria mesmo necessário que o barco tivesse 15 tripulantes. Portanto, há muitos detalhes deste naufrágio que não estão explicados, nomeadamente do sucesso desta operação por parte dos serviços da nossa política investigativa, da nossa polícia de investigação, o que pode também sugerir que haveria serviços de outros países envolvidos nesta operação e que, portanto, facilitaram o conhecimento da rota deste barco às nossas autoridades,
De qualquer forma, este incidente pode prenunciar que eventualmente as autoridades moçambicanas possam estar a dar um rumo diferente ao tratamento da droga e do tráfico humano na costa de Cabo Delgado. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa, que é o primeiro programa deste ano 2020, onde olhamos para os principais acontecimentos que marcaram o ano de 2019. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.